Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. A gente vai começar essa live de hoje falando sobre um tema que para mim é muito importante. Muita gente que opera day trade negligencia isso e para mim é um erro muito comum, inclusive, que é a importância do contexto de mercado para que você consiga fazer as operações no day trade baseado em fundamentos e não fique tão perdido com relação aos movimentos da bolsa no dia a dia. Ontem, por exemplo, quarta-feira, foi um dia para price action, para day trade, que foi espetacular. A bolsa abriu com gap de alta, depois caiu, passou a cair forte, caiu até 1,5%, depois voltou, fechou com 0,5% de queda, ou seja, por que isso aconteceu? O que aconteceu com o mercado para todos esses movimentos ocorrerem de forma tão rápida, abrupta? Sempre tem alguma coisa, algum fato acontecendo no mercado. Cabe a gente, nós profissionais, operadores, traders, cabe a nós entender um pouco de todo esse contexto e aí aplicar isso nas nossas operações, tá? Então, muita gente acha que, eu faço swing trade, ou eu faço day trade. Eu não preciso ficar ligado em contexto, não. Se eu for fazer swing trade, eu compro e deixo rolar. Eu não me preocupo. E se eu for fazer day trade, muito menos. Eu só tenho que olhar gráfico, ver ali se o candle tá legal, não tá legal, se rompeu uma média, se rompeu uma figura e pronto. E aí é isso que eu tenho que ver. O resto não importa. Inclusive tem muita gente que ensina day trade, tá, pessoal? Dá curso aí na internet falando, você não precisa se importar com notícia, você não precisa se importar com contexto, quem opera day trade opera só ali no gráfico, ele fecha a sua visão, ele faz com que você viva num quadradinho ali que é muito pequeno e que você fica muito perdido, na verdade, porque você tem que entender o que está acontecendo ao seu redor, você tem que entender o que está acontecendo no mercado, você tem que entender o que está acontecendo no mundo, tudo isso está interligado, tudo isso se conecta de alguma forma. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, o motivo dessa live é por perceber a dificuldade que as pessoas têm de entender o que acontece no mercado. Então, muita gente fala, pô, começou a cair do nada, o mercado desabou. Não foi do nada, gente. Alguma coisa desencadeou aquilo ali. Você consegue entender e consegue identificar aquilo? É parte do dia a dia do trader fazer isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui essa dinâmica da live de hoje? Eu não montei apresentação, vocês sabem que eu sou muito prático, eu não gosto muito de ficar na teoria, não. Então, a gente vai para a prática. Como que a gente vai para a prática? Vou mostrar para vocês todas as minhas telas. Tudo que eu analiso, tudo que eu vejo. A partir daí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já vai conversando, vai tirando as dúvidas aqui. Mas a ideia é dar uma geral para vocês, um overview de tudo que eu olho, como que eu acompanho o mercado e como que isso me ajuda no dia a dia, no day trade. Tá bom, pessoal? Podemos começar? Vamos nessa? Tomar uma água aqui. Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar minhas telas com vocês. Você só confirma para mim aí se está mudando aqui certinho. Vamos começar pela tela. Como todos já sabem, eu uso 4 telas, tá? E eu vou começar pela tela do índice, do mini índice. E eu vou explicar cada uma delas. Então, assim, eu vou mostrando para vocês, na medida de que eu vou mostrando, vocês podem ir perguntando também, não tem problema me interromper aqui não, é um bate-papo, uma dinâmica que a gente vai fazer, e qualquer coisa eu volto também, não se preocupem, tá? Então vamos lá, eu mudei aqui no Zoom, vocês estão vendo o meu gráfico? Sim, está no índice. Tá, essa vai ser a primeira tela que a gente vai ver, tá, pessoal? Então eu opero com 4 telas, 2 telas são operacionais mesmo, então essa do índice é uma tela operacional que fica sempre aberta, que eu opero o índice aqui, e a tela do dólar, que é o outro ativo que eu opero, que também fica aqui no segundo monitor. Depois eu tenho um terceiro monitor que é para acompanhar o mercado como um todo. Aí quando eu falo mercado como um todo, são as ações, as moedas, a taxa de juros, tudo que está com notícia, tudo que está acontecendo no nosso mercado, tá? Mercado brasileiro. E uma outra tela para ver o que acontece no mercado lá fora. O mercado lá fora eu acompanho muito também e vou mostrar para vocês. Então a gente vai começar por essa do índice, que vocês estão habituados. Eu vou acabar saindo um pouco da frente da câmera, que eu vou para o outro monitor aqui, e depois eu volto, porque é muito grande os monitores aqui, mas vamos para a tela agora que vai ficar mais fácil. Vou até tirar aqui, pessoal, que eu vou sumir um pouquinho, daqui a pouco eu volto, tá? Então vamos lá. Essa tela que vocês estão vendo agora, que é a tela do índice, ela é uma tela operacional, como eu disse, tá? Aqui
eu faço todas as minhas operações de mini índice. Tá? Eu nunca tiro isso da minha tela. Tem muita gente que fala assim, mas eu tenho 2 monitores só, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ficar trocando uma coisa ou outra. Tá bom, se você tem 2 monitores, vai ter que se adaptar. Hoje, a minha tela só funciona dessa forma. A minha tela só funciona dessa forma, não, desculpa. Eu só faço dessa forma. Eu deixo os 2 ativos que eu mais opero, que é índice dólar, e deixo tudo que é o complemento para mim poder estar acompanhando no meio do dia. Então, como vocês estão vendo, essa é a tela do índice. Aqui a gente vai depois aprofundar nas mentorias que a gente vai fazer com vocês aí, o porquê de cada coisa. Aqui não é o foco, mas é só mostrar o que eu olho, para que todo mundo entenda. Deixa eu puxar um point to fix aqui. Pessoal, eu vou traçar o point to fix, vocês falem para mim se estão vendo essa seta aqui, ó, que eu estou desenhando. Sim. Vamos sim. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, para quem não está habituado com essa tela que eu tenho aqui, ó, eu vou traçar uma linha no meio. Só um minuto, deixa eu pegar aqui, fica maior. Vamos dividir essa tela em 2, tá? Bom, tá aqui, ó. Daqui para cá, pessoal, é o gráfico que todo mundo conhece, padrão, né? Que todos conhecem. E daqui para cá, não sei se todos conhecem, é a leitura de fluxo, adaptada por nós aqui, depois de todos esses anos de experiência, tá? Muita gente fala que não dá para ler fluxo no índice. Mentira, dá sim, só tem que saber fazer, tá? Então, o que a gente faz? A gente, no meu caso aqui, para as operações do dia a dia, o gráfico, que para mim é importante sim, tá? Eu não tiro a importância do gráfico, mas mais importante do que uma configuração gráfica, que muita gente conhece de operacional, de price action, análise técnica, eu gosto muito de olhar a atuação dos players, tá? Então, por isso que essa tela aqui me mostra exatamente quem está comprando, quais são as intenções do mercado, quem está vendendo, quem está agredindo, com esse gráfico eu consigo ver, quem está posicionado na compra, quem está posicionado na venda, aqui o histórico desses players durante o dia, e aqui embaixo também os mais importantes que eu monitoro e sigo aí a atuação deles no dia a dia. Então, basicamente, a minha tela operacional é dividida assim, tá? Gráfico e fluxo. É isso que eu olho, é isso que eu vejo, é dessa forma que eu opero, tá? Obviamente que não é só isso, vocês vão ver nos outros monitores que tem mais informações. Só que para operacional, falando exclusivamente de um ativo específico, que é o mini índice, eu utilizo essa tela, tá? Inclusive aqui eu vou tirar uma dúvida que é muito comum das pessoas quando começa a seguir a gente, né? Muita gente pergunta por que eu tenho 2 ordens abertas no gráfico. Já não sei se é uma dúvida de vocês, mas, pessoal, eu opero com 2 contas diferentes, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma conta de day trade, está escrito aqui day trade, ó, e tem uma conta de swing trade. Eu também faço swing trade no mini contrato. Quando eu quero fazer uma operação que para mim é interessante montar ou abrir tanto no day trade quanto para swing, eu posso fazer as duas simultaneamente. Então aqui, ó, só para vocês verem, eu posso trocar entre as 2 contas, ó. Então tá aqui, ó, tô trocando. Apesar de estar 5 mil nas duas, é só uma coincidência. Eu operei pouco hoje, mas eu fiz 5 mil reais em cada conta aqui, uma operação em cada. Eu posso abrir uma ordem aqui, posso mudar, ó, eu posso abrir uma ordem aqui e ter 2 ordens. Tá? Então é isso que acontece quando eu mostro. Tem já, é de mentira o que ele está fazendo, porque não existe 2 ordens, 2 contas. Claro que existe, tá aqui, ó. Então não tem muito segredo quanto a isso, não. Vou fechar essa, tô ganhando 5 reais, 7 reais, ó. Pronto, fechei as duas. Ou seja, eu posso abrir ordem nas 2 contas, com a diferença de que na conta de day trade eu tenho que encerrar no mesmo dia. Na conta de swing trade eu posso deixar a operação aberta e ela vai rolando aí quantos dias eu quiser, tá? Então essa aqui é a diferença das 2 contas e aqui que está a minha tela do índice, pessoal. Então estou mostrando operacional e daqui a pouco a gente vai para as próximas. Então beleza, agora estamos vendo o dólar. Vocês podem ver que já tem diferença. Já não é a mesma coisa. Aqui a gente já muda um pouco a análise. Então vamos lá rapidinho, passar aqui para vocês, mais ou menos. E aqui o gráfico ele perde mais sentido ainda, né? No índice ele é até maiorzão. Aqui é só esse quadradinho aqui, ó. Deixa eu puxar o point fix aqui. Aqui o gráfico ele só é isso aqui. Aí aqui eu estou vendo o fluxo
muito parecido com o índice. Aí aqui sim eu vejo, Fábio, ó, os players, book dos players, tá? E o consolidado. Vejo também volume price, que é muito importante no dólar, que é a briga por preço. São onde os players montam os heads. Vejo a PETAX, que é muito importante, acompanhar o fechamento das PETAX, das janelas, durante o dia para balizar as operações. Acompanho os DIs, que são as taxas de juros que influenciam e afetam diretamente o dólar. E acompanho também os índices para poder entender o que está acontecendo. Então aqui eu já entro um pouco no contexto. Apesar de estar operando dólar, eu já falei de uma coisa que não é necessariamente o ativo que eu estou operando, que é o DI, que é os juros. Esse é um mercado muito grande também, tá? E que pode ser operado por grandes players, não está acessível à pessoa física. Eu já consigo operar DI através da empresa. E é um mercado que é o maior mercado do Brasil, tá? Não é bolsa, não é dólar, é DI, é juros. E esse mercado influencia diretamente bolsa e dólar. Então é o tripé econômico que eu falo. Você quer entender a dinâmica do mercado? Comece por esses três. Você tem que entender a dinâmica de bolsa de valores, pelo índice, dólar e juros. Esses três eles vão se correlacionar. E a partir dessa correlação você consegue entender os movimentos que acontecem nesses ativos, tá? Então, a gente vai falar isso na mentoria, se aprofundar nesse tripé, mas só para que vocês saibam, estudem isso. Isso é muito importante. Correlação de índice, dólar e juros. São os três pilares aí que movimentam o mercado aqui no Brasil e no mundo também, tá? Então, essa tela do dólar, ela tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, e basicamente o que eu vejo no dólar é muito mais fluxo do que qualquer outra coisa. Tem o gráfico ali para identificar algumas regiões. O que é legal do gráfico, né? A gente não pode ficar falando mal do gráfico, coitado do gráfico. O legal do gráfico é você poder ver histórico, ver regiões de preço lá atrás, aonde o preço atuou, aonde os players trabalharam. Eu gosto muito de ver gráfico, mas não para operar. Eu gosto de ver gráfico para estudar, para entender a movimentação, a dinâmica. Então essa aqui é a diferença. O gráfico ele é útil sim. Na hora de tomar a decisão da operação, eu prefiro me balizar pelo fluxo. Então essa aqui é a diferença. Mas a gente usa gráfico também. Não fiquem tristes, teremos gráfico. Aí, ó. Essa tela é uma tela auxiliar muito importante, tá? Aqui eu estou diariamente acompanhando o tripé que eu acabei de citar para vocês. Dólar, juros e índice. O que é índice? O que é o Ibovespa? É um grupo de ações. Então eu vejo as ações, né? Quando a gente olha o índice, a gente está vendo o comportamento geral. Eu também quero ver o comportamento individual de cada uma delas. Então, para quem não sabe, existem 3 ativos que puxam o índice: Vale, Petro e Itaú. Tem peso, só as 3 juntas têm um peso de quase 40% no índice. Se essas 3 estiver caindo, é muito provável que o índice está caindo. Então, eu acompanho essas ações de perto para ver a dinâmica. Não só elas, como algumas outras. Na verdade, eu acompanho todas as ações do índice Ibovespa aqui na minha grade. Bom, vamos lá. Eu vou ter que sair da câmera um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá, pessoal. Ó, passar com vocês aqui. Ó. Nessa grade, a gente está vendo as ações que compõem o índice. Tá? Então, aqui eu estou vendo como que cada ação está se comportando dentro do índice. Tá? Então, é uma grade de cotações. Aqui eu consigo ver por setor, né? Eu dividi por setor: financeiro, petróleo, materiais básicos, consumo, cíclico e não cíclico, imobiliário, utilidade pública, bens industriais. Eu gosto de trabalhar com organização, eu gosto de trabalhar com agrupamento para entender melhor cada setor, para depois chegar na própria ação. Ou seja, se o setor bancário está caindo porque tudo cai, e já é um movimento em bloco, ou está caindo só o Itaú isolado, e aí é um problema pontual de Itaú? Que aconteceu essa semana aí, a semana que passou, a questão do presidente do Banco do Brasil, que ele ia ser demitido, começou um estresse com relação ao Banco do Brasil. A ação do Banco do Brasil, ela trabalhou de forma diferente do restante das ações dos bancos. Então ela descolou, né? Enquanto os bancos subiam, ela caía, e isso acontece às vezes. É muito importante você identificar se o movimento ele é setorial, se ele é em bloco, se ele é isolado, da onde está vindo.
como que as coisas estão acontecendo dentro do nosso índice, porque isso vai te ajudar a tomar as decisões, balizar na operação do mini índice. Então, eu acompanho todas as ações aqui e algumas delas e alguns índices eu acompanho com esse gráfico pequenininho aqui, tá? Bastante delas. Aqui do lado eu acompanho as moedas mundiais também, mais uma vez. Se o dólar versus o real está subindo, é um movimento em bloco? É um movimento isolado? O que está acontecendo com as moedas ao redor do mundo? Eu acompanho tudo aqui e comparo 3 moedas: Brasil, México e euro. Caso peso mexicano, real brasileiro e o euro, porque essas 3 eu consigo ter como eu disse para vocês nos players, eu agrupo, né? Eu consigo ter uma base da dinâmica, porque real é correlacionado com o peso mexicano, que por sua vez tem uma correlação um pouco inversa com o euro, então eu consigo ver a dinâmica ali. E fora isso, eu acompanho todas as moedas também, acompanho os juros, as dinâmicas dos juros, tá? Então, juros curto, juros longo, tá abrindo taxa, tá fechando taxa, tá abrindo curva, tá fechando curva. Para quem não entendeu nada que eu falei, tem que estudar e entender essa dinâmica, porque realmente faz a diferença na hora de operar. Aqui do lado, eu tenho 4 gráficos, eu tenho o Ibovespa à vista, para quem não sabe, a gente opera o futuro, né? Então aqui eu tenho o Ibovespa à vista, tenho a Petrobras, Itaú e Vale. E aqui embaixo eu assino um canal de notícias, que eu tenho aqui algumas notícias de mercado que fica rodando o tempo todo aqui para mim no Profit, tá? E aqui um relatório de performance só para ver as operações. Então, como eu disse para vocês, hoje eu só fiz uma operação, que foi a da manhã, e essas 2 eu fiz testando aqui com vocês. Basicamente, foi isso que eu aprontei no índice hoje, mais nada, tá? Então, essa é a tela que me sustenta na questão de entender o cenário doméstico. Seria tudo que compõe o índice, tudo que compõe a taxa de juros. Quando eu falo tudo que compõe, são vários vencimentos, taxa curta, taxa longa, e como que as moedas estão trabalhando para tentar entender a dinâmica do real versus as moedas mundiais, tá? Se é um movimento em bloco, se é isolado, e a partir daí traçar um cenário, traçar um desenho do que está acontecendo aqui no nosso mercado doméstico, tá? Então, falando só de Brasil por enquanto. Pessoal, dúvidas aqui? Eu sei que vocês vão ter um monte, mas vamos Com certeza. tentar abordar dúvidas gerais, só para a gente não ficar aqui Esses até 10 horas. gráficos aqui da visão de mercado, para mim é novo, eu nunca vi ele no Profit. Você está colocando aqui semanal, diário, eles te dão uma visão no momento ou ele te dá uma informação assim que dura mais tempo e para você, por exemplo, um viés de alta ou de baixa e você espera os players se posicionar para seguir esse viés que o cenário macroeconômico te passou? Como é que é? Como é que você é subsidiado por essas informações? Eu não entendi a pergunta, desculpa, Fábio. Eu fiz 2. Vamos lá. A primeira, você usa aqui, nesse gráfico de visão de mercado, os juros. Eu estou percebendo aqui que tem um S, 2D, um D, ou seja, é um gráfico que não muda muito, né? Por ser uma periodicidade maior. É isso mesmo? Na verdade, eu quero só entender. Esses gráficos me mostram o movimento, o comportamento do ativo. Eu quero saber se eles estão vindo de uma trajetória de queda, uma trajetória de alta, se eles estão subindo, se eles estão caindo. Não me importo muito com o movimento curto. Eu quero entender num espaço, uma janela de tempo um pouco maior. É isso aí que eu queria saber, porque eles estão aqui alguns em diário, outros 2 dias, outros semanal. Então é só para você ter uma visão mais de tempo maior mesmo. Isso. É para não precisar, por exemplo, abrir um gráfico semanal do Ibovespa numa tela separada para ver da onde que está vindo o preço. Eu deixo isso compilado aqui. Uhum. Perfeito. A outra pergunta era em relação à informação que você tem a partir disso aqui. Ela é pontual ou ela vem do dia anterior, acontece 10 da manhã, antes da sua operação? Ou isso aqui é só dentro, como se fosse um checklist? Você tem uma visão geral aqui, essa visão te dá um viés de tendência ou de alta ou de baixo? Como é que você extrai essas informações? Vou te responder com uma metáfora que eu uso. Uhum. O mercado não é uma foto, o mercado é um filme. Você tem que vir acompanhando ele. Você
tem que saber o que está acontecendo no dia a dia. Não adianta você querer bater uma foto e tomar uma decisão com base no que está acontecendo só agora. Você tem que estar entendendo toda a dinâmica dele. Então, é um filme. Se você não acompanhar, se você perder uma parte, você perde o enredo ali. Você não sabe muito bem o que está acontecendo. Basicamente é isso. Essa tela é o complemento. Mas não é porque eu estou olhando essa tela desse jeito agora que eu não sei o que aconteceu para trás. Pelo contrário. Eu venho acompanhando, então isso aqui é o que está acontecendo hoje. Mas isso aqui que você está vendo é uma foto. Não adianta nada você olhar para a foto e não entender o que está acontecendo no filme. Não resolve. Bom, vamos lá, pessoal. Agora eu vou chegar num ponto que, vamos lá, se muita gente fala que olhar notícia e olhar cenário, esse que eu mostrei para você, Brasil, já é bobeira, já é besteira, imagina olhar mercado lá fora. Tem nego que não sabe nem aonde procurar a cotação do mercado lá fora. Então, assim, você vê que as pessoas não se importam com isso. Essa é a grande realidade. Não estou falando nem que está errado, tá? Acho que a partir do momento que você começa a procurar e pesquisar, demora. É um processo evolutivo, né? É um processo. Até você chegar à conclusão que você precisa ver isso. Então, não se sintam culpados se vocês nunca fizeram ou utilizaram esse tipo de coisa que eu estou mostrando. Eu estou mostrando para vocês algo que eu desenvolvi depois de 10 anos. Tomando muita porrada, quebrando muita conta. Então, assim... o estágio que eu estou hoje é bem diferente de todos vocês aí. Eu não sei se tem alguém com mais de 10 anos de mercado. Se tiver, até peço que me ajude aqui, mas demora para chegar nessas conclusões. Então, não se assustem com a quantidade de informação que a gente está passando. A boa notícia é que vocês podem chegar nesse nível também, é só querer. Então, vamos lá. Mercado americano. Chegamos aqui na locomotiva do mundo, tá, pessoal? Vocês já estão vendo a tela com 4 gráficos? Sim. Sim. Beleza. Aqui eu olho para o mundo, tá? Nessa tela. Por que eu olho para o mundo? Olha essa lista de ativos que eu tenho aqui, pessoal. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Que eu nem sei onde está. Deixei aqui. Isso. Antes de falar dos gráficos até. Pessoal, estou vendo o mundo aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Bolsa Americana, índice S&P, índice Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, que são as small caps dos Estados Unidos, Euro, que seria todas as principais ações da zona do euro, Alemanha, Reino Unido, França, Japão, China, Hong Kong, Índia, Brasil, Ibovespa, México, Chile, índice VIX, que é o índice do medo, Treasuries americanos de 10 anos, que é a baliza do mundo para questão monetária, índice do dólar, todas as moedas, dólar, que seria o real, peso mexicano, euro, libra, ien japonês, petróleo, minério de ferro, ouro, prata, Bitcoin. Bitcoin entrou recentemente, mas a gente tem que monitorar isso que está acontecendo também. Vou passar rápido, depois eu explico. Esse índice, que é o índice das principais ações mundiais, índice de mercados emergentes, índice brasileiro em dólar, índice mexicano em dólar, índice chileno em dólar, índice alemão em dólar. Esse daqui eu nem lembro pela sigla. Deve ser o chinês, japonês, enfim. As principais ações do mundo que fazem preço: Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla, Alibaba, Mercado Livre, Itaú, Citibank, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, XP, PagSeguro, Stone, tudo, pessoal, tudo. Chevron, que é uma petrolífera, ExxonMobil, a Vale, que tem as suas concorrentes, BHP, Rio Tinto, GE, Walmart, Procter & Gamble, que é P&G. Pessoal, infelizmente, quer ganhar 100 mil por dia, vai ter que pagar o preço. Vai ter que entender tudo isso que eu falei, infelizmente. Porque não adianta. O pessoal quer chegar aqui, dá só a receita de bolo, a fórmula mágica. Não quero ver nada disso, Você só fala para mim a hora que comprar, a hora de vender. Esquece. Não tem essa. Não tem almoço grátis aqui. Infelizmente, essa ilusão que todo mundo vende no mercado financeiro não existe. A não ser que você pague o preço do sucesso. Que você se dedique, que você entenda. Então, só estou dando um exemplo para vocês de tudo que eu olho. E quando eu estou falando que eu olho, é porque eu olho todos os dias tudo isso, tá, pessoal? Todos os dias eu olho tudo isso.